Pensou em internet? Pensou Digital Telecom. Internet com 100% fibra ótica. Pague no cartão de crédito e tenha vantagens em seu plano. Além de internet, filmes, séries e TV Premium. Ligue 3652-3424 ou 99529-2705. Duas lojas para melhor te atender. Aguaí e Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. Você já experimentou os produtos Ranchito? Se já, tenho certeza que adorou. Se não, está esperando o quê? A Ranchito trabalha com molho de pimenta, sal parrilla, alho, farofa e há aquela cachaçinha artesanal saborosa. São 10 itens no mercado, todos feitos com muita qualidade e carinho para você. Faça seu pedido pelo WhatsApp 19 99686 7941. Produtos Ranchito, é de lamber os beiços. Clínica de Pequenos Animais é com o Dr. Aldo Veterinário. Ali você encontra consultas, cirurgias, vacinas, raio-x, medicamentos, eletrocardiograma, ultrassonografia, exames laboratoriais e até mesmo odontologia veterinária. Tudo isso em um só lugar, na Clínica Aldo Veterinário. Plantão aos finais de semana e feriados. Siga no Facebook e Instagram. Rua Valins, 136, Aguaí, interior de São Paulo. Fala galera, tudo bem? Mais um programa Papo Direto com Henrique Setani. E hoje minha convidada, Débora Setani. Não é coincidência o sobrenome não, viu pessoal? É que eu não tive como deixar de convidar a Débora, que é minha prima, né? Filha da irmã do meu pai, pela qualificação, pelo profissionalismo, pelo assunto, né, disciplina positiva na educação dos filhos. Fui estudar um pouquinho, viu, Débora? E eu vi que cometo muitos erros de acordo com a disciplina positiva, né? Aí a gente vai ver durante o programa aí se realmente a disciplina positiva na educação dos filhos, se ela tem apenas pontos positivos ou tem pontos negativos também, apesar do nome. Tá bom, Débora? Seja bem-vinda ao Papo Direto. A palavra é sua. Se apresenta um pouquinho para o pessoal aí de casa. Obrigada, Henrique, obrigada. E fique tranquilo, você e você que estão assistindo, que a disciplina positiva vem justamente para desconstruir algumas coisas que a gente aprendeu. E entre certo e errado, cada um vai ter a sua forma. É mais como uma reflexão, em ver se a gente está só repetindo algo que a gente aprendeu ou se a gente está querendo realmente mudar o mundo e mudar a forma como que a gente se relaciona com as crianças e com as pessoas ao nosso redor. Eu sou Débora Setani, sou pedagoga, sou atriz, sou certificada em disciplina positiva, sou membro da Associação de Disciplina Positiva do Brasil, e esse assunto foi um assunto que sempre dei aula por muitos anos, dei aula por uns 13, 14 anos, depois saí da sala de aula e quis me profissionalizar com a disciplina positiva. Hoje dou cursos para pais, professores, escolas, trabalhar a disciplina positiva nas suas relações. Então, esse assunto foi um assunto que eu sempre gostei, e vou contar hoje um pouquinho aí na nossa conversa sobre esse conceito, sobre dar algumas dicas que vocês podem fazer em casa, e espero que vocês se identifiquem com essa grande filosofia de vida que eu me identifico muito, para mim faz muito sentido. E para o pessoal entender um pouquinho, Débora, o que é disciplina positiva? Porque a gente está acostumado com aquele meio de criação, né? De imposição, né?
não Sim. faz isso, não faz aquilo. A disciplina positiva, ela foge muito desse tipo de educação? Ou ela segue uma linha dessa educação tradicional que a gente está acostumado no dia a dia? Ela vem para desconstruir isso mesmo, essa educação tradicional, né, como você falou. Na disciplina positiva, a gente chama isso de autoritarismo. É muito comum, né, a gente pensar que antes as escolas, né, tinham aquela coisa que o professor era lá em cima e os alunos aqui, isso era dito como respeito, mas na verdade era apenas imposição, não tinha uma troca. Hoje em dia, até estudando isso bastante, a gente consegue ver que as relações, tanto com criança quanto com parceiros, parceiras, colegas de trabalho, elas são mais benéficas quando há troca e não há uma autoridade e pessoas que apenas obedecem. Quando há troca, isso gera um benefício muito maior. Então, o que é a disciplina positiva? A disciplina positiva é uma filosofia de vida criada por uma doutora em educação chamada Jenny Nelson. Ela é americana, hoje ela tem por volta de seus 70 e poucos anos, ela é mãe de 7 filhos, avó de 18 netos, e ela foi vendo que repetindo esses padrões que a gente aprendeu, né, a forma como nossos avós foram criados, que criaram nossos pais, que nos criaram, e a gente acaba repetindo isso sem a reflexão de, será que nos dias de hoje isso faz sentido mesmo? Eu repetir tudo que eu aprendi? Ou será que algumas coisas eu consigo identificar que não foram legais, porque todos nós somos humanos, então nem tudo que a gente vai fazer vai ser legal, por mais que a nossa intenção seja positiva, né? A gente quer educar, a gente quer amar, mas a forma com que a gente está fazendo, será que está legal? Então, ela foi refletindo sobre isso, com base em dois filósofos, que é o Rudolf Dreikes e o Adolf Adler. Com base na teoria desses dois filósofos, ela foi criando esse método que é a disciplina positiva, que tem 52 técnicas, mas são técnicas, nunca na educação assim, A ou B, 8, 80, são técnicas para trazer reflexão mesmo para a gente. Mas a gente consegue aplicando isso no dia a dia. Então, ela foi refletindo, refletindo, refletindo. Hoje, ela tem milhões de livros espalhados por aí, pelo mundo inteiro. A disciplina positiva está presente no mundo todo. É uma filosofia de vida nova, ela tem cerca de 30 anos, por isso que é novo para todo mundo. Por isso que fala, nossa, eu ainda faço isso, será que era mesmo a melhor forma? Porque ela tem uns 30 anos só, é nova essa reflexão. E o intuito dela é o quê? Esses dois filósofos tinham como máxima da sua teoria fazer a criança se sentir pertencente ao local e se sentir com respeito. A filosofia da disciplina positiva, ela trata a criança com respeito e dignidade. Aí a gente pensa, pô, mas claro, todo mundo trata a criança com respeito e dignidade. Nem sempre. Quando a gente coloca uma criança de castigo, a gente não está tratando ela com respeito e dignidade. Quando a gente deixa de ouvir a opinião da criança e de entender o sentimento dela, seja por um lápis que quebrou e ela está chorando horrores, quando a gente não dá importância para esse sentimento dela, a gente não está tratando ela com respeito e dignidade. Isso não quer dizer que a gente vai deixar ela fazer tudo que ela quiser, porque essa é sempre uma dúvida. Então, se eu não posso brigar, como é que eu vou educar? Porque a gente foi criado tanto no autoritarismo, isso é uma questão cultural, que para a gente é difícil entender que educar é diferente de castigar. Educar é diferente de brigar. Educar é diferente de chantagear. Se você não fizer isso, então você vai ficar sem videogame. Ué, como é que eu vou fazer meu filho me obedecer se eu não fizer isso? E aí tá o grande pulo do gato da disciplina positiva. Ela veio para nos mostrar que não é preciso, em nenhuma relação,
nem com o marido, esposa, colegas de trabalho, filhos, partir para esse campo da punição, da chantagem, da humilhação para conseguir as coisas. A gente consegue fazendo isso tendo respeito pelas duas partes, que é o respeito mútuo, a criança pela gente e a gente pela criança e ela por ela mesma. Então, é mais ou menos por aí que ela vai caminhar, mas aqui, durante a nossa conversa, eu vou dar dicas práticas para vocês praticarem em casa. Então, só para entender, Débora, a gente, às vezes, a disciplina positiva, desculpe, até a maneira, as palavras que a gente vai usar com a criança, a gente tem que pensar e analisar bem, né? Por Exatamente. quê? Parece que eu ouvi alguma coisa da palavra ser e assim que. É isso? É assim que Isso, mesmo? isso, Que isso. tem uma diferença de você falar É, para o filho o ser, né? Se você fizer isso, né? E assim que você fizer isso, né? Tem alguma coisa dentro da disciplina positiva que trata até em relação às palavras que você vai colocar na educação do seu filho, né? é. Porque a gente vem de uma época, como você mesmo disse, de hierarquia, né? Uhum, Porque dentro da escola a gente tinha o professor antigamente como o mais alto, né, da hierarquia e a gente tinha que isso, obedecer. isso. Até esses tempos atrás, aí, durante esse dia de hoje, que muitos falam que acabou o respeito, que ninguém respeita mais os professores, né? Uhum, Que não tem esse grau de hierarquia. Então, o país, o Brasil, o mundo, infelizmente, ainda está incubado na cultura, né? Essa questão de hierarquia. muito. Até na vida profissional nossa tem a questão de hierarquia e é difícil se Isso, desvincular disso, né? é, Então, isso já vem lá de trás, que a gente já foi educado e criado, né, para obedecer o pai e a mãe no é, nosso ambiente familiar. Então, é difícil mesmo realmente a gente conseguir separar, né? Aquele simples choro, a gente falar assim, não é uma birra, não, vamos tratar uhum, diferente. A maioria dos uhum, pais trata como birra, né? A gente uhum. não consegue ainda entender essa questão da disciplina positiva. Dá para É você natural falar um porque pouquinho sobre. foi o jeito que a gente foi criado, né? Então a gente acha que é isso, né? A sociedade vê a criança como uma criança que chora e se joga no chão, é uma criança que é vista como mal educada, como mimada, e a disciplina positiva, ela tem base na ciência. A gente estuda a neurociência, o desenvolvimento cerebral da criança, então ela vai de acordo com o desenvolvimento da criança e respeitando cada fase. Por isso que ela não é um achismo, ela é um estudo, e a neurociência é algo muito recente. Então, é difícil, assim, a gente não estuda para conviver com criança, né? Mesmo eu que fiz faculdade de pedagogia, fiz faculdade de educação física, que são áreas relacionadas, né, ao desenvolvimento infantil, a gente estuda muito pouco isso na faculdade. E, então, é normal que pais, mães, não saibam sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento cerebral. Só que isso torna a comunicação, a relação muito difícil. É como se a gente tivesse um cachorro e não soubesse que ele fosse latir, ou que ele precisasse comer ração e beber água. E cada vez que ele latisse, a gente colocasse de castigo porque ele está mal educado, porque ele está latindo. Então, na verdade, esses conceitos vêm de uma falta de informação mesmo. E aí que está que é muito interessante, porque quando você começa a ter essa informação, entender o cérebro da criança, a gente começa a tirar esses rótulos de criança berrenta, de criança mal educada, a gente começa a entender por que ela está agindo dessa forma e a gente começa a agir de uma forma que é compatível com o desenvolvimento dela. Essa parte que você falou, né, do ser e do assim que, tem uma diferença. Quando a gente fala para a criança, sabe, por exemplo, se você não almoçar, você não vai ganhar sobremesa, o que vocês acham que essa frase parece?
dá a entender que é uma troca, né? Que você vai fazer aquilo para você ganhar alguma coisa em troca, né? E Pelo menos é o que eu entendo nessa é palavra ser, uma né? chantagem, né? É uma troca, uma chantagem. Ou seja, você só vai comer a sobremesa se você tiver o almoço. E por que que a disciplina positiva não acredita nisso? Porque a gente não quer que a criança almoce pensando que ela vai ganhar sobremesa. A gente quer que ela almoce porque ela gosta de almoçar, porque ela entende que o almoço é importante, porque ela entende que o almoço está dentro da rotina e todo mundo come, porque ela preparou aquela comida junto com os pais, porque ela fez parte daquele processo, porque ela escolheu naquele dia se ela queria comer brócolis ou cenoura, porque ela participa daquilo e não por uma chantagem, e não pelo medo. Senão a gente volta para aquela coisa que você falou, da hierarquia, do professor que está lá em cima, e os alunos estão aqui embaixo, e não há troca. E isso não é respeito. Hoje a gente entende que isso é chantagem mesmo, emocional. Você conseguir a obediência por meio do medo, da chantagem, da punição, e até na disciplina positiva a gente não gosta muito dessa palavra obediência, porque a obediência a gente entende que é algo cego. Alguém fala alguma coisa para você, e você, sem ao menos questionar, obedece pronto. É algo submisso na nossa visão. A gente gosta que os nossos filhos sejam seres cooperativos, que eles entendam a importância das coisas, cooperem, mas questionem. Por que que eu preciso fazer isso? Ou por que dessa forma? Será que a gente consegue fazer isso daquela outra forma? Trazer a criança para a troca. Então, quando a gente usa o assim que na frase, ele surge mais ou menos assim: assim que você almoçar, chegará a hora da sobremesa. Quando a gente fala assim, ele não vai ganhar sobremesa só se ele almoçar. A sobremesa vem depois do almoço, porque é assim que faz parte da rotina. Todo mundo em casa come a sobremesa após o almoço. Então, assim que a gente almoçar, todos nós vamos comer a sobremesa. Então, a criança começa a entender na rotina dela o que vem antes, o que vem depois, e não a troca. E aí ela começa a ter prazer e importância em cada fase. Poxa, o almoço é legal, a sobremesa também é legal, uma coisa vem depois da outra. Não sei se dá para entender mais ou menos, mas é por aí que a gente vai caminhando. Não, vai, no meu entender, assim, vai entrando no natural, né? Que ele vai É, sabendo, a criança vai sabendo que é por partes. Primeiro você é. almoça, depois vem a sobremesa. Não é a questão de uma Uhum, troca, né? Ô, Débora, assim, o C dá a impressão de troca, né? Se a criança fizer aquilo, né? isso, Almoçar, ela vai receber a sobremesa. Se ela não almoçar, ela não recebe. E o assim que não. Quer dizer que é uma sequência normal. Almoçou, recebe a sobremesa, e aí ela vai comer a sobremesa. exatamente. É Então, porque ela faz parte da rotina. E faz não parte da é porque rotina. é uma troca, uma chantagem. O ideal é a criança entender a importância de toda a rotina, da ordem das coisas. E aí pode surgir a dúvida de, ah, mas meu filho não gosta de almoçar. E aí a gente começa a refletir sobre outras coisas. Como é que você está oferecendo esses alimentos? Será que é você que está servindo o seu filho? Será que ele tem opção dele se alimentar sozinho, mesmo que seja um bebê de 6, 7 meses? Será que você está deixando ele explorar? Será que aquele momento está divertido? Claro que o dia a dia muitas vezes é corrido, mas a gente sempre tem ali opções na nossa geladeira, na nossa casa. Então, mesmo que seja, por exemplo, a hora da fruta, e hoje eu só tenho banana na hora da fruta. Será que a gente não pode perguntar para a criança, ó, agora é a hora da fruta, hoje a gente tem banana, você prefere a banana amassada ou a banana inteira? Então, isso, com essas pequenas coisas, a gente não colocou, não perguntou para a criança se ela quer
banana ou chocolate? A gente perguntou se ela quer a banana amassadinha ou a banana inteira para comer. E essas pequenas escolhas fazem a criança se sentir pertencente. E isso torna esse momento mais legal para ela, mais estimulante. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido da troca, e não os pais falarem para a criança: agora é hora da fruta, você vai comer essa banana porque precisa comer para ficar forte, acabou. Não. Poxa, qual é o jeito que você quer comer essa banana? É você dar voz na decisão para a criança, né? Na verdade, né? É você deixar ela resolver, ela pensar a maneira que ela quer fazer, como ela quer fazer, né? Eu acho que nesse Exatamente. ponto a disciplina positiva é bem interessante. É. Eu vejo assim, aquela questão da criança fazer birra, pai, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete, e o pai virar para ela e falar assim: agora você não vai ter sorvete. O que a disciplina positiva fala sobre isso? A gente utiliza uma nomenclatura que é ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, a gente busca que, na verdade, isso é o equilíbrio, seria o meio do caminho. No autoritarismo, né, aquela forma tradicional com que a gente foi criado, avós, pais, eles eram só firmes, né? É muito comum a gente ouvir dizer que, porque meu pai me olhava e eu já parava. Quer dizer, não tinha diálogo, né? Então, só esse aqui tinha razão, só o adulto tinha razão. No autoritarismo, ele era só firme. A criança não tinha voz, a criança não tinha direito de escolha, é só o adulto que é predominante no autoritarismo. A gente tem a outra ponta, que é o gentil demais, que é a permissividade, onde só a criança tem voz e o adulto não. Isso também não é interessante, porque o interessante é o meio do caminho. Porque a criança que é criada no autoritarismo, onde ela não é percebida, onde ela não tem voz, ela se torna um adulto inseguro, um adulto que, poxa, se eu nunca pude fazer as coisas sozinho, como é que agora sempre tinha alguém, né, um adulto, para dizer o que era para eu fazer? Como é que agora, adulto, eu vou tomar conta da minha vida e vou decidir e vou ser um funcionário colaborativo para a empresa, ou vou ser um chefe que escuto os meus funcionários? Porque ninguém gosta de trabalhar numa empresa onde só um tem voz, né? A gente quer uma troca, né? A gente não se sente pertencente. Pode ser que por um motivo ou outro, por uma necessidade, a gente precise ficar naquele local. Mas isso não quer dizer que a gente goste ou se sinta pertencente naquele local. Então, a disciplina positiva, ela vai para o meio do caminho. É ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, se, igual o exemplo que você deu, se a criança está lá no meio do shopping e ela quer o sorvete, e não é o momento do sorvete, nós não vamos falar, não é o momento de sorvete, engole o choro, não quero você deitado aqui no chão, isso é coisa de criança mal educada. A gente não vai para esse lugar de autoritarismo, onde a gente humilha a criança e menospreza o sentimento dela. E a gente também não vai para o lugar da permissividade, que é, não, tá bom, vai, não é a hora, mas eu vou te dar o sorvete, porque assim já corta, não quero que você fique chorando, vou te dar o sorvete, acabou, já acabo com o meu problema. Não, os limites são muito importantes, mas eles não precisam vir com um sermão junto. Então, o que a gente faria nesse local? A gente reconheceria o sentimento da criança, a gente validaria esse sentimento, a gente explicaria que aquele não é o momento, e a gente pode dar uma opção pensando num outro dia para ela. Então, a gente falaria: eu sei que você quer o sorvete, eu tô vendo que você tá chorando, que você tá chateado, eu sei que o sorvete é gostoso, eu também adoro sorvete. Agora não é a hora do sorvete. Outro dia que a gente vier passear, ou você vai querer escolher o de morango ou de chocolate? Qual você vai querer no outro dia, naquele outro momento? Então percebe que eu não dei bronca e eu também não dei o sorvete. É o meio do caminho. É você falar ou não sendo gentil, né? Sendo Exatamente. gentil.
É É. firme e gentil ao mesmo tempo, é dar o limite, mas sendo educado, como a gente faz com outros adultos, né, como a gente faz nas nossas relações. É que com a criança é muito comum a gente ir para o lugar de humilhação, infelizmente. Tem uma coisa ainda muito na nossa cabeça que o adulto é superior à criança. E isso é muito ruim, porque a gente tem que trazer o amor próprio. Se os responsáveis pela criança humilham ela, violentam, seja psicologicamente ou fisicamente, como é que aquela criança vai se sentir? Como é que ela vai lidar com os outros, com a sociedade? Ela vai se amar? Ela vai se dar o respeito? Ela vai respeitar os outros? Porque se tudo se resolve na violência, ela começa a entender que a violência é o caminho para se resolver as coisas. Então a gente vai pelo meio do caminho, é o firme e gentil ao mesmo tempo. É um grande trabalho para a gente, porque nem sempre a gente. Isso não é automático, isso não é. É trabalhoso você agir nesse caminho, porque esse não é o automático de ninguém. O automático nosso é. Não, não, chega, 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 quero resolver a situação, ou dando sorvete, ou pedindo para a criança silenciar o choro, para de chorar, não quero. Esse é o nosso automático, a gente aprendeu assim. Então, agir dessa outra forma é um trabalho do adulto. Mas é o que acontece muito com a questão da chupeta, né, Débora? Muitos dos pais dão a chupeta para a criança para tentar acalmar a criança. Sim, E aí depois para você conseguir tirar essa chupeta da criança, é, aí é dificuldade, né? é, é. Então, é o comodismo, né? É aquele negócio. Uhum, Hoje a gente tenta fazer com que a criança fique ali deitadinha, quietinha, não dê trabalho, chupe chupeta e fique no desenho. Amanhã, a é, hora que chegar na idade da adolescência, o que vai acontecer? Os pais vão brigar com o adolescente, porque você não levanta desse sofá, você não sai do videogame, você tem que trabalhar, você tem que ajudar teu pai, você tem que é, ajudar tua mãe, vai andar pra rua, vai passear, vai atrás com seus amigos. Mas como se ele já veio de uma criação que os pais sempre colocaram ele ali, né, ou ela, né, sim, com a chupetinha na boca, com o é, celularzinho na mão assistindo o desenho, deitadinho todo uhum, dia no sofá, e aquilo ali passou a ser o quê? Uma rotina diária para a criança. Então a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, e a é, tendência é ela se acomodar. Você uhum, não está estimulando a criança a ser autoindependente, a sim, fazer, a correr atrás, a tomar iniciativa. É lógico que tem criança que é dela, isso é nato, né? Que é uhum, aquela criança que quer fazer as coisas, que ela quer fazer sim, tudo sozinho. Você vai tentar ajudar, ela fala, não, eu faço. uhum, Mas a maioria, ela vai se acomodando, vai ficando, né? é, E então, assim, é, na linhagem da disciplina positiva, pelo que eu estou entendendo até agora, que eu sou leigo no assunto, né? Justamente passar uma questão de normalidade, de vir natural na vida da criança uhum, acontecendo, e ela sabendo que ela tem que fazer todas as etapas, né? Sem ter uma troca ou sem pular etapa nenhuma. Ser natural na vida exatamente. dela, É, né? Se ela eu começa a entender essa entendi rotina. Se eu entendi corretamente, foi isso que até agora nesse bate-papo que eu consegui perceber, Sim, né? Que é justamente a preparar para a vida, né? Você é, saber que você tem todas as fases, tem que ser seguido, né? Sem ter que fazer troca com nada, né? E exatamente, na questão da fofoca, a gente sempre foi criado, né? Que a fofoca, né? Se você dedurar seu irmão, você vai apanhar, porque quem tem que assumir é aquele que fez, né? E hoje a disciplina positiva, ela trata de uma tal de fofoca positiva. É isso mesmo ou eu vi errado? Porque eu fui pesquisar alguma coisa sobre disciplina positiva e é, tem alguma coisa de fofoca positiva. O que seria isso? olha, essa parte eu desconheço. Mas, com essa relação entre irmãos, a disciplina positiva trabalha muito. Não conheço como esse nome de fofoca positiva, mas a gente se questiona muito com a questão de brigou com seu irmão, que coisa feia, pede desculpa, é, tem que emprestar um brinquedo para o irmão mais novo porque ele é bebezinho.
a gente questiona muito essas questões. Não quer dizer que a criança não vá ser responsável em entender que as ações dela têm consequências. Mas o que um pedido de desculpa faz? Será que você está falando com uma criança de 3, 4 anos que roubou o brinquedo do irmão, fez alguma coisa, empurrou? Pedir desculpa resolve? Quantos adultos a gente conhece que erram, 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 porque, depois eu peço desculpa e tá tudo bem, resolvi. Não, a desculpa não resolve as coisas. Fica muito fácil quando a gente só pede para pedir desculpa e tá tudo bem. Na disciplina positiva, a gente consegue entender que vamos entender a consequência do que você fez. Tem até uma diretora, colega minha de profissão, que ela começou a trabalhar isso na escola dela. E aí, na escola, as meninas, mais ou menos de sexto, sétimo ano, picharam o banheiro feminino da escola. E aí, se a gente pensar, escreveram coisas ruins umas para as outras, palavrões, enfim. E aí, se a gente pensar numa educação tradicional, o que aconteceria? Elas iam ser expulsas, elas iam receber punições, ia perder ponto na matéria. E o que elas aprenderiam com isso, né? Elas teriam que pedir desculpa para a diretora, para as profissionais da limpeza. Não é esse o caminho. A gente não entende que isso vai fazer elas aprenderem. Então, o que essa diretora fez? Se reuniu, né, em uma roda. Hoje as escolas estão trabalhando muito com roda, aquela coisa de cadeiras enfileiradas e o professor lá em cima, e os alunos tudo enfileiradinho, já não faz mais sentido. Não quer dizer que isso não possa usar nunca, mas as escolas estão se aprofundando e se atualizando para ter essa troca. Estamos todos juntos aqui em roda e vamos fazer o trabalho, um debate, professor, aluno, aluno, professor. Então, ela sentou em roda com as alunas e comentou o quanto aquilo foi agressivo. Poxa, mulheres já sofrem tanto na sociedade. Uma mulher falar coisas pejorativas para outra mulher, o que isso impacta? Perguntou o que elas sentiram enquanto estavam escrevendo, o que elas sentiram lendo aquilo, como aquilo bateu para elas, qual foi a motivação que levou elas a fazer isso. E aí, como elas resolveram essa situação? Bom, vamos tornar o banheiro um lugar de arte. Então, ao invés de pichar coisas pejorativas, que tal a gente escrever palavras de incentivo umas para as outras? Que tal a gente pintar coisas inspiradoras? Que tal a gente criar um banheiro arte e um banheiro que é um local de se expressar? Porque aí que teve também a sensibilidade dessa diretora de ver que elas precisavam dizer alguma coisa. E aí, esse banheiro, ela mostrou fotos, ficou, assim, lindíssimo. Então, o que elas fizeram juntas? A diretora perguntou, o que é preciso vocês fazerem para a gente transformar esse banheiro do jeito que está hoje para esse banheiro arte? Todas ajudaram na limpeza do banheiro, todas ajudaram a escrever coisas positivas e deram sugestões do que elas podiam escrever umas para as outras. Elas deram sugestões do que elas queriam ouvir como adolescentes, como mulheres, que às vezes elas não ouvem do pai, da mãe, não ouvem de uma amiga. Poxa, eu queria ouvir isso, então eu vou lá e vou escrever isso. Então, essa questão, que poderia até ser essa fofoca positiva, esses conflitos, a gente transforma trazendo a criança, o aluno, como responsável por aquela situação e transformando aquela ação em algo que seja benéfico para eles. Não sei se deu para entender mais ou menos o caminho aí. Não, deu sim. É só para deixar claro, tá? Isso aí sobre a fofoca positiva, eu vi no site dos Pais e Filhos. São 10 itens
que eles falam da disciplina positiva. Pelo que eu Ah, entendi, o que seria a fofoca positiva? É isso, né? É tudo que você expôs, mas assim, é a questão de levar às vezes para o pai, assim, o irmão, o que de bom o outro está fazendo. Você entendeu? entendi. Fazendo aquela fofoca sadia, que isso vai Tá. gerar uma gratidão, uma melhor, Sim, né? sim, sim. Entendeu? Então, assim, Entendi. levar coisas boas. Não seria Uhum. aquela fofoca na maldade, como assim, ô pai, o Henrique fez isso, sabe aquele negócio assim? Sim, Na maldade de querer uhum. entregar, de Isso querer é algo que a gente dedurar, aplica né? mesmo, é reconhecer pontos positivos um do outro. Isso, e tá levando às vezes para o pai, para a mãe, os pontos positivos. Uhum. Então, assim, você vê que cada literatura, cada tipo de trabalho, né? Por mais que você estude, cada profissional realmente trabalha de uma maneira diferente, né? É, Usa é. palavras Nomenclatura diferentes, diferente. né? Nomenclatura diferente para trabalhar às vezes a mesma coisa na É, criança, mas com nomenclatura diferente, né? Eu acabei até te exatamente. pegando de surpresa É, com uma mas é bom, palavra, né, que eu achei. é uma nomenclatura interessante, é legal mesmo essa nomenclatura. Então, que É, eu a achando gente Eu, como leigo, eu achei que isso fazia parte do universo e eu acabei te pegando de surpresa, né? é, Você mas é entendeu? bom, é bom. É a mesma coisa falada de nomes diferentes. É, por que que a gente começa a entender isso? Porque a gente começa a entender um pouquinho do cérebro da criança. Então, acho que é legal falar um pouquinho para os pais como funciona o nosso cérebro. A gente tem um mecanismo no nosso cérebro que é capaz por lidar com as emoções, por nos dar o equilíbrio emocional. E a gente tem o nosso cérebro primitivo ali, como se fosse um cérebro de um bicho, onde o negócio apertou, ou ele vai para a luta, ou ele vai para a fuga, ou ele vai lutar contra aquilo, ou ele vai fugir daquilo. Então, você está numa floresta e apareceu um urso, o seu cérebro vai tirar toda a parte racional sua, você não vai ser capaz de racionalizar, você vai virar um bicho, ou você vai lutar contra aquele urso, ou você vai fugir dele. E no meio daquela selva, enquanto você estiver nessa luta, com o seu cérebro super estressado, essa parte aqui do córtex pré-frontal, é essa parte atrás da nossa testa, que é responsável aí por nos trazer o equilíbrio emocional e o raciocínio, ela desativa quando a gente está nesse estresse. Então, se você está ali lutando na floresta contra o urso, e eu te perguntar quanto que é um mais um, você vai ser incapaz de responder, por mais que você saiba, porque o seu cérebro racional está completamente inativo. E é isso que acontece com a criança quando ela se joga no chão e ela tá chorando e ela tá super estressada. Não adianta dar sermão, não adianta ali, naquele momento do estresse, tentar passar os valores e princípios e tentar ensiná-la. Não é ali que a gente vai ensinar. A gente vai ensinar no dia a dia. No momento do estresse, a gente precisa acolher aquela criança e ensiná-la, ser um corregulador dela, ensiná-la a se acalmar, trazer ela para calma. Porque quando a gente relaxa, o nosso cérebro, que faz a gente raciocinar e é capaz de nos equilibrar emocionalmente, ele volta. Mas ele só volta quando a gente relaxa. Quando a gente está estressado, ele sai de cena. Só que essa parte do cérebro, é aí que muitos não sabem, ele só começa a se desenvolver a partir dos 4 anos de idade. E ele se desenvolve por completo com 25 anos de idade. Ou seja, até dos 4 aos 25, a criança, o adolescente, o adulto, vai aos poucos tendo a capacidade de lidar com as próprias emoções. Só que isso de forma gradativa. Uma criança de 4 anos que começou a desenvolver essa parte, ela tem menos capacidade de lidar com as emoções do que uma pessoa de 20 anos, que essa parte já está bem desenvolvida, já está para a fase final. E a criança, então, de 0 a 4, que nem começou a se desenvolver, ela é um bicho, ela é totalmente primitiva. Então, não adianta a gente esperar que ela entenda
que não é a hora de sorvete. E não chore por isso, não grite, não esperneie, porque ela é um bicho, essa é a única forma capaz, neurologicamente, de lidar com essa situação. Então, a gente, às vezes, espera, pela falta de informação, coisas que são impossíveis da criança nos dar. Ela não consegue, ela não é capaz neurologicamente de nos dar isso, de entender que não é hora do sorvete e ficar tranquila. Ela não vai conseguir fazer isso, porque ela é pura emoção. Então, é por isso que a gente vai caminhando nesse firme e gentil, conforme o desenvolvimento cerebral da criança. E aí tem maneiras de lidar com a criança de 0 a 4, tem maneiras de lidar com a criança a partir de 4 anos, até uns 6, tem outras formas de lidar com a criança a partir de 6 anos, outra forma de lidar com o adolescente, porque aí a gente já começa a entender, poxa, agora eu posso esperar isso dele, agora ele é capaz de entender isso, agora eu posso falar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, assim, é com base no desenvolvimento cerebral da criança mesmo. Então é de acordo com faixa etária mesmo. Então de Sim, 0 a 4 anos é estimular, estimular, mas sabendo que ainda ela não tem a consciência para te corresponder, né? Mas você ela tem não que tem sempre estar controle sobre estimulando, suas emoções. né? Então assim, e até para chamar atenção na disciplina positiva, né, ô Débora, tem que ser gentil, né? É, é E como lembrar que a que gente, como que a gente consegue ser gentil para chamar a atenção da criança? É difícil, né? É é difícil. Eu acho que difícil porque a gente precisa se controlar. O difícil é esse, porque muitas vezes a gente não se controla. A gente, quando está estressado e com raiva, também vai embora essa parte do nosso equilíbrio emocional. Então, se a gente não consegue se controlar, eu vou gritar com a criança, eu vou, hoje, há poucos anos, bater é crime, né? Nós temos a lei da palmada, né? Então, isso é um crime, sempre que a gente olhar isso na rua, alguém agredindo fisicamente ou psicologicamente uma criança, a gente tem que denunciar, porque isso é um crime. Mas muitas vezes a gente não entende isso porque é, a gente foi educado dessa forma ou a gente não consegue se controlar. E aí, se eu não me controlo, como é que eu vou ser gentil com a criança na hora da, do estresse? E aí que tá o lance, porque quem é o adulto da relação? Somos nós. Então, quem é capaz neurologicamente de se controlar? Somos nós. Então, quem tem que trabalhar isso somos nós. não, mas é difícil, viu? É, É é muito difícil difícil. porque realmente é isso que você falou. Na hora do estresse, a primeira coisa que o pai faz é chamar atenção, É, é brigar, é para de chorar, né, é tentar fazer com que a criança obedeça por questões hierárquicas mesmo, né? é, Então, é. assim, eu fui ver um pouquinho sobre a disciplina positiva e eu vi que, assim, é lógico que eu não maltrato minha filha, meu filho, a gente tem um Claro. carinho tremendo, a gente tenta, né, educar da melhor maneira possível. Mas pelo uso das palavras, eu vi que eu tenho muitos erros, né? Aquela Mas todos questão temos. do ser eu uso muito, Sim, né? E aí a gente vai ter que tentar se policiar, né? Tentar corrigir, tentar mudar a maneira, mas é difícil. Para quem é é leigo é difícil. difícil. E Eu imagino que assim, seja difícil até para quem trabalha, imagina para quem é com leigo, né? certeza. Faz 5, 6 anos, faz mais ou menos 6 anos que eu estudo disciplina positiva. E eu tenho que lutar contra mim para agir dessa maneira. Porque esse não é o meu natural. Então, até essa técnica virar uma filosofia de vida, o jeito de eu agir, nossa, demora muito, demora muito. E não adianta a gente também se culpar, ou a disciplina positiva não é para trazer culpa, não é para trazer remorso, ela é para trazer reflexão. Poxa, será que o jeito que eu estou fazendo é o jeito que eu quero mesmo formar um cidadão? Ou será que só estou repetindo no automático? Então, é uma questão de trazer essa reflexão. E não adianta, nós não somos
super-heróis perfeitos, não é para ser isso. E é muito legal quando a gente assume nossos erros para os nossos filhos. É muito legal quando a gente, depois que acalmou, de repente eu gritei com meu filho, eu falei coisas que eu não queria, não foram educadas. Quando aquilo acalmou e eu refleti sobre isso, é muito legal o adulto virar para a criança e falar: filho, naquela situação eu falei coisas que você não merece ouvir. O jeito que eu falei com você não foi um jeito que você merece ser tratado. Eu estava nervoso, mas isso não é culpa sua. Eu não consegui me controlar. Como é que a gente pode fazer isso, numa próxima situação? Para a gente não chegar nesse lugar do estresse. O que eu posso fazer? O que você pode fazer para a gente não chegar nesse lugar? Porque o que acontece, se os pais, é normal os pais gritarem, agredirem a criança, ou mesmo se não for ali no extremo, nas coisinhas sutis, né, que a gente acaba repetindo, se isso for normalizado, muito comum que a criança depois entenda que esse é o jeito de se relacionar. E é o jeito que ela merece ser tratada. E a gente não quer isso, a gente quer que nossos filhos tenham amor próprio, eles saibam dar os limites e falar, opa, não gostei disso daí. Eles saibam depois sair de um relacionamento abusivo, eles saibam depois sair de um relacionamento abusivo ou amorosamente, ou de amizade, ou de chefe e funcionário. Eles saibam entender que não é assim que eu mereço ser tratado. Eu mereço ser tratado com dignidade e respeito. E a gente consegue isso se a gente for franco com a criança. Falar, olha, eu errei, esse jeito que eu gritei com você não foi legal. Eu não vou, na próxima vez, me controlar para não repetir isso, porque esse não é a forma com que você merece ser tratado. Vamos pensar juntos como que a gente pode fazer para essa situação não acontecer de novo. E será que lá na vida profissional dessa criança, depois de grande, né, depois de adulto, ele não vai ter um choque de realidade, Débora? De Essa é ser uma pergunta criado. muito comum. E eu é, recebo muito essa pergunta. Porque aí fala assim, poxa, eu vou tratar meu filho dessa forma, e quando ele sair para o mundo lá fora? E aí que tá. É difícil a gente controlar o mundo inteiro. É óbvio que a gente gostaria muito que o mundo inteiro tratasse nossos filhos com respeito. Mas isso não vai acontecer. Nem todas as pessoas vão tratar eles com respeito. Mas se ele tiver essa base dentro de casa, ele vai entender que, peraí, eu estou num relacionamento abusivo, seja ou amoroso ou profissional, eu percebi isso, então eu não obedeci cegamente, eu percebi isso, eu quero continuar nesse lugar, eu não quero. Eu posso sair desse lugar, eu não posso. Poxa, eu preciso desse trabalho. Não é o jeito com que eu mereço ser tratado, mas eu vou ter que continuar. E aí eu posso planejar coisas para eu vou continuar, mas não vou continuar a vida inteira, porque eu não quero ser tratado dessa forma. Eu vou continuar enquanto eu preciso, mas estou planejando coisas para trabalhar num lugar que me respeite. E o lance é esse, é entender, é fazer o filho entender que ele merece ser tratado com respeito, por mais que ele entenda que nem todas as pessoas vão tratá-lo assim. Mas se uma pessoa da família tratá-lo assim, ele vai ter esse discernimento de entender quando ele está sendo maltratado. Porque quando a gente é maltratado no dia a dia, a gente não percebe que a gente é maltratado lá fora. E aí a gente acaba se envolvendo em relações muito complicadas, né? A gente tem um monte de questões de relação, né? Que muitas, nossa, às vezes você olha uma história e fala, nossa, como é que aquela mulher não percebeu que aquele homem estava sendo abusivo com ela, estava agredindo psicologicamente, como é que ela não percebeu isso? Ficou tantos anos nesse relacionamento ruim. Então, a gente quer trabalhar esse questionamento na criança, para que ela não seja submissa. Não quer dizer que ela não vai entender como a sociedade funciona, mas quer dizer que ela vai entender que aquele não é o lugar dela, não é o jeito com que ela merece ser tratada. Ela vai ter amor próprio. Esse é o objetivo.
Eu acho que você recebe muito essa pergunta porque é a preocupação dos pais, né? De É, criar o filho bem, né, dentro de casa e a hora que chegar lá ele tem um choque de realidade, é, na verdade. E ele é, fala assim: exato, meu, eu fui educado de um jeito e hoje estão me tratando de outro jeito. é, E é. isso aí abalar, às vezes, psicologicamente a criança. Uhum, Mas eu acho que é o contrário, né? Porque você vai uhum, preparar um jovem mais se forte, prepara mais forte. e a disciplina positiva justamente é para isso, é para saber separar, né, É, é. aquilo que é bom, aquilo que faz Uhum, bem, né, para uhum, a pessoa, do que faz mal para a pessoa e saber, né, é, colocar na balança, na peneira para é. saber se serve, se vai ficar ali ou se vai tomar uma outra atitude. Exatamente, É, porque a gente pensa desse jeito porque a gente foi criado no autoritarismo. Então, mas olha como não tem nexo. Então a gente pensa assim: o mundo lá fora é ruim. Para ele não tem choque, então eu vou tratar ele de um jeito ruim. Quando na verdade eu tenho que tratar ele de um jeito bom para ele perceber o que é ruim. porque aquela pessoa que você falou que às vezes aí que você deu de exemplo, que não percebe a pessoa que está do lado, é justamente porque ela foi criada num ambiente ruim e para ela passa a ser natural, né? É, isso é Então, amor. é natural. Ela vê o pai batendo na mãe. Se amanhã É, ela casa com alguém ou ele casa com uma mulher que o agride ou um é, marido que agride a mulher, vai ser normal. Por quê? é, Porque ele já foi criado num ambiente que o pai ou a mãe agredia, né, um ou outro, vice-versa. é. Então, para a pessoa passa a ser normal. Outra questão também que eu vi sobre a disciplina positiva é a questão de roupa, porque eu vejo muito nas crianças, né? Ainda mais no caso das meninas, que eu vejo aqui na Marina, aqui na minha filha, é que ela quer escolher a roupinha, ela quer pôr a meinha, às vezes ela quer pôr um tênis que não combina com a blusinha, o shorts que não combina com o tênis, com a meia, e quer sair lá, né? E o pai e a mãe, não, filha, isso aí vai ficar feio, isso aí não combina, isso aí não faz assim, fica assim, põe essa que é mais bonitinho. E a disciplina positiva, ela fala que a gente tem que incentivar, né, a criança e estimular, mesmo que não combine, deixar ela usar, né? Exato. Deixar ela escolher, deixar ela fazer. Mas será que aí a gente não entra dentro de um outro assunto, que seria a questão de bullying? Por exemplo, amanhã eu vou entrar na disciplina positiva, né? E vou deixar minha filha aí com uma meia rosa e uma amarela para a escola. Uhum. Aí ela vai chegar na escola com uma meia rosa, uma amarela, um short vermelho, né? E amanhã não vai ter um bullying, às vezes, na escola, as Uhum. crianças tirar Sim, sarro, sim. sofrer uma pressão dentro do colégio. Também Uhum. será. A gente tem que ficar atento também nesses pontos, né? Sim, sim, sim. Isso das escolhas gera uma grande dúvida, porque se ela pode escolher, então quer dizer que ela vai escolher sobre todas as coisas? Não. Na disciplina positiva é firme e gentil ao mesmo tempo. No autoritarismo, a gente falaria para a criança: é essa roupa e acabou. Você não tem escolha. Eu escolhi, eu sou seu pai, sua mãe, essa roupa e acabou. Na permissividade, a gente vai abrir o guarda-roupa inteiro da criança e falar: escolhe o que você quiser. Eu só estou sendo gentil. E aí pode cair nessa coisa que você falou. Ela vai se vestir de uma maneira que, de repente, na escola ela vai sofrer bullying. Mas na disciplina positiva a gente não faz isso. A gente nem fala para a criança que é essa roupa e pronto, e nem fala para a criança escolhe uma roupa do armário inteiro. A gente tem uma técnica, uma ferramenta que se chama escolhas limitadas. E para cada idade, a gente tem uma quantidade de escolhas que a criança pode ter. Então, é muito legal a criança escolher os legumes que ela quer comer naquela refeição, escolher o sapato que ela quer vestir, escolher a roupa, porque ela vai trabalhar a autonomia, aquilo que você falou do adolescente depois ficar no sofá, porque não foi trabalhada essa autonomia. Ela vai trabalhar toda essa questão dela entender que ela tem escolha sobre a própria vida, que isso é um valor que ela vai carregar para a vida inteira. Mas a criança não tem discernimento para escolher sobre muitas opções. Por isso que a ferramenta se chama escolhas limitadas. Então, por exemplo,
para uma criança ali até 5 anos, a gente vai trabalhar com 2 escolhas. Ela vai poder escolher a roupa dela, mas ela vai poder escolher sobre 2 escolhas que os pais fizeram uma pré-seleção. Então, eu vou colocar 2 looks ali que sejam de acordo com o que a criança gosta, né? Óbvio. Então, eu não vou fazer assim, tem que ser respeitoso isso. Eu não vou falar para ela detesta aquele vestido, eu vou colocar aquele vestido porque eu acho bonito. Não, eu vou colocar 2 roupas que eu sei que ela gosta de vestir, que combinem entre elas, e eu vou chamar a criança e falar: hoje você vai escolher a sua roupa. Qual das 2 opções você prefere? Então, são escolhas limitadas, porque o cérebro da criança não consegue absorver muita informação. É a mesma coisa do exemplo da banana que eu dei. Hoje temos banana, você prefere amassada ou você prefere picada? Então, ela vai escolher a forma com que ela vai comer. Não dá para eu virar para uma criança ali até 4, 5 anos e falar da fruteira inteira, qual você quer. Ela se perde, é muita coisa. Então, a gente trabalha essa autonomia dando o limite. Então, a criança é ouvida, ela se sente pertencente, ela sente que ela escolheu coisas para ela mesma, mas isso também passa por uma pré-seleção dos pais. Sendo conduzido pelos pais, né? Sim, porque É uma quem é o condução com adulto? algumas sugestões, né, impostas pelo pai, né, entre aspas, né? Por exemplo, a Exatamente, banana. Você quer que a criança coma a banana. Você só está dando a opção se é picada ou se é amassada. exatamente. Você não Então, está falando para ela do armário inteiro, você quer banana, você quer chocolate? Não. Agora é a hora da fruta. Quem estabelece esse limite somos nós, a gente sabe o que é saudável para a criança. Mas também precisa ser respeitoso. Respeitoso. Se eu só falar para ele, falar, tem que comer a banana porque tem que ficar forte, senão você não vai para o parquinho. Se você não comer a banana, você não vai para lá. Nunca mais vou te levar para o parquinho. Não é respeitoso. Se eu falar para ela, você quer banana, você quer chocolate, o que você quer? Não é saudável, eu não estou colocando limite nenhum. Então, a gente tem que ir para o meio do caminho. Então, dá para trabalhar autonomia, dá para trabalhar limite, sem dar aquele sermão, sem brigar, sem também ir para o extremo e ser permissivo e deixar a criança fazer o que ela quiser. É o respeito e a dignidade da criança com o adulto e do adulto com a criança. e sem contar que, né, nessa chamada de atenção aí, se você não comer, você não vai no parquinho. A maioria dos pais, a gente não consegue cumprir isso. Né? Como que nunca mais Exatamente. você vai levar a criança no É, parquinho? Então a criança vai chegar num ponto que ela vai ver que o pai só vai falar, 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 falar e vai levar. E aí é, ela não vai comer, eu não é, gosto, eu não é. quero, ó, não vou te levar no parquinho. Mas ela sabe que no fundo ela vai no parquinho, Porque assim, entendeu? a gente acaba, Então, na hora da raiva, é, prometendo coisas que a gente é incapaz de fazer, sabe? de Então, assim, fazer. não vai adiantar. Não é por aí que ela vai aprender. Não é, a gente não quer que ela coma fruta, senão ela vai perder o parquinho. A gente quer que ela goste de comer fruta. Esse é o intuito. Mas você acha no ponto da disciplina positiva, Débora? Você acha que é totalmente negativo a gente ter um grau hierárquico? Assim, na questão entre, por exemplo, pai, mãe e professor. Uhum. Da criança entender que, por exemplo, durante uma aula, o professor é o responsável pela aula, então ela tem que se Sim, sim. comportar num grau hierárquico abaixo do professor. Você acha É. que isso é totalmente condenado dentro da disciplina positiva, ou isso aí é usado dentro da disciplina de Uhum. maneiras diferentes da usada na tradicional, que seria na autoritária, né? Sim, sim. A gente não tira a responsabilidade de ninguém. O adulto é o responsável pela criança. O professor é responsável pela sala de aula. A gente não tira essa responsabilidade deles. Só que a gente traz a criança junto com a gente. Então, essa coisa da hierarquia, a gente acaba trocando o nome da hierarquia por responsabilidade. Por quê?
todos têm deveres e direitos. Então, quando aquelas frases que muitas pessoas ouviram de pais, a casa é minha, eu que mando aqui, quando você tiver seu dinheiro, pagar suas contas, você tem direito. Isso é hierárquico, isso é autoritário. Quer dizer, então o ser humano só tem direito a partir do momento que tem dinheiro. O dinheiro que traz a voz para ele, é isso que eu tô querendo ensinar. Eu não preciso ir por esse caminho para trazer o respeito e o limite. A casa é nossa. Imagina se nasce numa casa onde você acha que a casa. Você não faz parte daquela casa. A casa é dos seus pais e você só vai ter direito quando você tiver dinheiro e pagar suas contas. Olha o quanto isso é longe de se sentir pertencente. E na escola a mesma coisa. Como pedagoga, os anos que eu trabalhei, eu pude experimentar várias formas e dar aula em lugares que era tratado, o aluno que se comportava mal era levado para a diretoria como forma de punição, era expulso. E o que eu pude perceber com isso? A relação aluno e professor só foi ficando mais distante. Quando a gente só trata o aluno com essa forma de punição, não traz ele para junto, entender o que aconteceu, deixa eu te explicar que aqui a gente tem essas regras. Como é que você acha que pode contribuir com essas regras? A gente não consegue trocar. Então, essa coisa da hierarquia, a disciplina positiva realmente tira fora, mas ela não deixa do aluno ter respeito pelo professor e do professor ter respeito pelo aluno. O professor é o responsável pela sala, assim como os pais são responsáveis pela criança. Eu não posso permitir que o meu filho almoce todos os dias chocolate. Não posso fazer isso, eu sou adulto. Eu sou responsável. Mas eu posso incluí-lo na alimentação para tornar aquilo estimulante para ele. Mas é difícil, porque assim, ó, por mais que a gente trabalhe na disciplina positiva em casa, a gente não sabe se isso vai ser seguido dentro da escola, né? Não tá. E nem tem como Então, controlar. Nem tem então como controlar. começa desde pequenininho já aquele conflito que a gente estava falando, né, de realidade, né? Não tem como controlar, mas a gente tem que pensar isso. Eu fiz a minha parte de tratar o meu filho com respeito e dignidade. Se ele for tratado de uma outra forma no mundo lá fora, que eu tenha feito bom trabalho para ele entender que isso não é legal para ele. Então E o é ponto, esse caminho que a gente busca. e o Mas é ponto um trabalho muito grande. E o ponto positivo dessa educação é que sempre vai ter um diálogo do filho com a mãe, né? Com o pai, né? É, E é, se acontecer alguma coisa na escola, a chance do filho estar trazendo para o pai e para a mãe, ó, aconteceu uhum, isso, me trataram assim, aconteceu é, aquilo, não gostei, né? Eu não merecia. É fala, lógico que o pai e a mãe não vai lá na escola, né? Também arrumar encrenca, porque antes primeiro a gente precisa saber o que aconteceu, né? Toda a sim, história tem os dois lados. sim, Mas eu Tem acho que uma, pelo menos ir lá, tentar saber o que ocorreu, o porquê que tratou daquela maneira, o que que aconteceu, né? Eu acho que é o papel do pai e da mãe. Porque exatamente, é dialogar com a escola também, né? hoje tem uma inversão de valores muito grande que a gente vê aí, Débora, que o pai e a mãe não quer saber, não quer escutar a versão da escola. Às vezes É, o filho chega em casa e fala: Ah, o professor me xingou, falou isso, falou aquilo. O pai vai lá na escola brigar com o professor, brigar com o diretor, E sem aí os escutar pais os estão dois sendo lados da autoritários história. com o professor, né? Isso, vira autoritário com o É. professor. E E quando eu o já. pai e a mãe não quer ouvir a versão do filho, só quer ouvir a versão da escola, o pai e a mãe estão sendo autoritário com o filho. Por isso que a gente tem que estabelecer essa relação criança, pais e escola como três pessoas que estão trabalhando juntas. E nem sempre o nosso filho é da maneira que é com a gente em casa lá fora. A gente tem que ter Sim, consciência disso também. é. Eu já fiquei sabendo de situações de pai e mãe chegar em escola e não acreditar. Falar, não, meu Uhum. filho não fez isso.
E hoje em dia, querendo ou não, a maioria das escolas são filmadas, são gravadas por questão de segurança, Sim. tem câmera, né, na sala de aula, tem câmera nos corredores. E quando os pais visualizaram tudo que o filho fez através das câmeras, o pai começou a chorar, não acredito que o meu filho fez isso. Por É. quê? Meu filho nunca faria isso. É, a educação que Uhum, ele tem em casa, ele não poderia ter feito isso, entendeu? uhum, Se decepcionou com a atitude do filho. Então, sim. assim, eu acho que tudo tem que ter um diálogo. Antes da Tudo gente tem tomar que uma ser. conclusão, né? Tirar Uhum. uma conclusão, a gente tem que escutar os dois lados da história, para depois a Exatamente. gente tirar a conclusão mais Sim, sim. próximo da realidade, né? Porque quem vai saber mesmo o que aconteceu é a criança e a escola, né? Com Então a certeza. É os gente, três buscarem uma solução juntos, né? Que são os três que estão trabalhando juntos. Tem uma frase legal da disciplina positiva que é: você vai perceber se você está educando seu filho de forma respeitosa quando ele errar e, ao invés de correr de você, mentir que errou, ele correr para você e te contar o erro que ele teve. É esse o caminho, esse é o nosso objetivo. É ter uma relação de tanto diálogo, de tanto respeito, que a criança não vai ter medo de contar para os pais aquele erro que ela cometeu. Ela vai buscar os pais e falar: eu fiz isso e o que que eu faço? E agora, porque erros as crianças vão cometer, a gente vai cometer, é aquilo que a gente estava falando, quando o adulto comete o erro e ele tem esse essa noção da a noção da responsabilidade dele e assume o erro para o filho, vai ficar mais fácil do filho assumir o erro para os pais depois. Ele é o tem esse exemplo, né? conhecimento. É o exemplo. Não adianta você cobrar do filho e depois você dar o exemplo contrário, É, né? O pai e a mãe é o exemplo do filho. é. Não adianta você cobrar o filho e depois você fazer o inverso. Então, a Uhum, gente tem que dar um exemplo. é, Se você assume os seus erros, provavelmente o teu filho vai vir assumir os erros dele. E isso aí exatamente. é, né? É. Ô Débora, Acho ó, que é por aí. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, depois manda, a gente vai respondendo. não, não, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui em aberto para você agora. Por quê? Porque às vezes pode ter faltado alguma coisa que você queira complementar desse assunto, né? Porque se a gente for dialogar sobre esse assunto aqui, a gente vai ficar aqui horas e horas aqui e vai Vamos andar, mesmo. né? Então, ainda mais com a bagagem que você tem nessa área aí de disciplina positiva. Então, assim, eu deixo em aberto para caso você queira complementar ou passou alguma coisa despercebido que você acha interessante estar passando para os pais, tá? Se você puder passar também o seu Instagram para quem queira nos estar, que está nos assistindo em casa aí, quiser alguma dica sobre disciplina positiva, pode te seguir também no Instagram, tá? Eu vou colocar até o Instagram da Débora aqui, tá aqui, @criar com respeito, né? É só seguir a Débora lá no Instagram. Lá tem várias dicas lá, né, Débora? Fala um pouquinho sobre o seu Instagram. Se você quiser complementar alguma coisa sobre o assunto também, fica à vontade, tá? Tá bom. Antes de mais nada, já quero agradecer o convite, obrigada pela conversa. Essa questão toda de educação, ela é isso, ela vai muito do diálogo, então é sempre legal quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso. O meu Instagram é Criar com Respeito. Lá eu vou colocando várias dicas e reflexões sobre tudo isso que a gente falou, sobre são 52 técnicas da disciplina positiva, né? Aquela técnica que eu mencionei aqui, escolhas limitadas, do adulto selecionar uma quantidade adequada para a criança e ela poder escolher, ter autonomia, é uma das 52 ferramentas e técnicas. Então, é um caminho muito, muito, muito longo. Costumo falar que a disciplina positiva não é para criança, ela é para o adulto, né? Acho que na nossa conversa deu para entender que isso vai partir da nossa reflexão, da nossa desconstrução, em se abrir, olhar para a sua infância, olhar para os traumas que você teve, não julgando,
nossos pais, nossos avós, mas entendendo que isso é uma questão cultural, uma questão histórica. E aí a gente até tira o peso deles e começa a entender e fala, poxa, agora eu começo a entender por que eles falavam isso para mim. Eles também foram criados dessa forma. Eu quero repetir isso ou eu quero mudar? Poxa, eu quero trazer meu filho mais para perto de mim. Eu quero que ele tenha mais autonomia, eu quero que ele tenha mais voz dentro da minha casa, mesmo eu estabelecendo limites. Então, esse caminho, eu deixo aqui um convite para todos vocês, me seguirem no Instagram. Se tudo isso que a gente conversou está fazendo sentido para vocês, porque lá no Instagram, além dos meus cursos, workshops que eu dou, atendimentos particulares para as famílias, eu deixo as dicas, estou lá diariamente com vocês, dando dicas sobre essa desconstrução cultural e educacional que a disciplina positiva nos convida a fazer. Então, quem tiver interesse, é só seguir, me chamar, que estou sempre por lá. Com certeza vai ter bastante gente que vai te seguir, tá? Porque pode ter certeza que muitos que estarão assistindo aqui o Papo Direto, né? Vai ver que isso aí vai ajudar muito na criação dos filhos, né? Inclusive eu, né? Eu já sigo você lá e acompanho alguns vídeos. Parte dos meus estudos aqui para fazer esse bate-papo foi no teu próprio Instagram que eu consegui, né? Porque, como eu disse, eu sou marinheiro de primeira viagem, né? Eu sou aquele pai que eu fui criado no sistema, né, militar, hierárquico, né? Isso não Todos nós pode, somos. isso não é hora, você só vai fazer isso a hora que eu falar e é assim e acabou, né? Então, isso para nós é novo, essa disciplina positiva na educação dos filhos, mas eu achei bastante interessante, né? Porque isso aí causa curiosidade na criança, estimula a criança a pensar, faz ela ser participativa na sociedade, Exatamente. faz ela ser uma pessoa bem correta, né? E Uhum, honesta, tanto com o pai como na sua vida social, né? É uma sim, pessoa que assume as suas responsabilidades. É lógico uhum, que a gente sabe que cada indivíduo é diferente do outro, né? Tem uns que são mais fáceis a gente conseguir implantar essa disciplina positiva, outras claro, crianças já são mais difíceis, né? Cada um tem a sim, sua personalidade, uhum, mas é uma teoria muito interessante, que eu acho que para os dias de hoje é muito bem-vindo, porque falta bastante jovens com atitude, né? Para é, resolver e encarar o dia a dia. Que não é é. fácil, não. A gente sabe que o dia a dia aí não é fácil para qualquer um. Tá bom? Débora, Obrigada, agradeço novamente, tá? A participação no Papo Direto com o Henrique Setani. É uma obrigada, ótima semana. Que Deus abençoe você, a obrigada, Grazi, você também. tá? Sardinha, tá bom? Obrigada. Um beijo para E todos aí, obrigada e sucesso no programa. Continue fazendo aí, que é muito legal. agradeço, viu? Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Fica com Obrigada, Deus. Papo Direto fica por aqui e até o próximo programa. obrigada. Clínica de Pequenos Animais é com o Dr. Aldo Veterinário. Ali você encontra consultas, cirurgias, vacinas, raio-x, medicamentos, eletrocardiograma, ultrassonografia, exames laboratoriais e até mesmo odontologia veterinária. Tudo isso em um só lugar, na Clínica Aldo Veterinário. Plantão aos finais de semana e feriados. Siga no Facebook e Instagram.
Rua Valins, 136, Aguaí, interior de São Paulo. Você já experimentou os produtos Ranchito? Se já, tenho certeza que adorou. Se não, está esperando o quê? A Ranchito trabalha com molho de pimenta, sal parrilla, alho, farofa e há aquela cachaçinha artesanal saborosa. São 10 itens no mercado, todos feitos com muita qualidade e carinho para você. Faça seu pedido pelo WhatsApp 19 99686 7941. Produtos Ranchito, é de lamber os beiços. Pensou em internet? Pensou Digital Telecom. Internet com 100% fibra ótica. Pague no cartão de crédito e tenha vantagens em seu plano. Além de internet, filmes, séries e TV Premium. Ligue 3652-3424 ou 99529-2705. Duas lojas para melhor te atender: Aguaí e Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo.